Bom, estamos de volta para mais um episódio. Hoje nós temos o professor Newton Braga para conversar um pouquinho sobre eletrônica, sobre esse mundo aí de aprendizagem com alguém que é tido aí como mestre, né, por muitos, com certeza muitos daqui da nossa audiência. Você, com certeza, já caiu em algum material do professor Newton Braga, já leu algum texto, já leu algum livro. Antes de eu deixar ele começar a falar, né? Só trazer aqui um número rápido, né? São mais ou menos 150 livros escritos. Daqui a pouco o professor me corrige se eu tiver colocado a menos o número. Muitos deles escritos em outros idiomas, adotados por faculdades de engenharia fora do país e dentro do país, né? E uma contribuição monstruosa para o aprendizado e para o autoaprendizado de eletrônica, que muita gente viveu desde a década de 70 até agora. Então a gente está falando aí de uma contribuição bem bacana e eu trouxe ele hoje aqui, né, um prazer muito grande para que a gente consiga bater um papo sobre internet das coisas, sobre o que ele está achando, né, desse novo movimento, o que está acontecendo aí nas trincheiras, né? Ele que já vem dessa parte de hardware, dessa parte de conectar coisas e fazer coisas falarem. Professor, prazer muito grande ter o senhor aqui, muito obrigado. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho da sua biografia aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Se eu não tiver errado no número de livros anteriormente e em alguns pontos aí que eu acho que são importantes a gente citar da sua carreira. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao seu convite para mim participar dessa gravação, né? Que também depois vai ser um podcast e vai também lá para o YouTube, né? E dizer que realmente a gente está aqui para contribuir ainda por muito tempo pelo ensino de eletrônica, para o aprendizado de eletrônica e muito mais. E ele tem razão, eu tenho mais de 150 livros publicados, certo? Muitos eu escrevi diretamente em inglês. Eu tenho livros traduzidos para o russo, para o chinês, para o árabe, para o turco, que são adotados em universidades do mundo inteiro, em escolas técnicas, né? Por exemplo, a Queen Mary University de Londres adota um livro meu, indica um livro meu, a Universidade Lenin de Moscou, e nós temos aí essa contribuição com a literatura que vem lá dos anos realmente 60. Eu comecei a escrever muito cedo, né? Naquela época, eu já contribuía para jornais periódicos de eletrônica. Havia um especial, a Eletrônica em Foco, que até hoje existe, que era distribuído nos balcões das lojas da antiga Rua Santa Efigênia, quando era só eletrônica lá, né? E outras revistas importantes, como a revista Monitor. Eu fui diretor da revista Saber Eletrônica, onde escrevi a maior parte dos meus artigos. Eletrônica Total, contribuí com a Mecatrônica Fácil, contribuí com a radioeletrônica e muitos outros. É uma carreira aí ajudando, né, todo esse pessoal a entrar nesse universo, né? Não só o acadêmico, né? Mas o que hoje a gente vê muito proliferado, digamos assim, né, nas redes sociais e tudo mais, que é esse movimento maker, né? Daquela pessoa que não é o técnico nativo, mas aquele que cria suas próprias coisas, aquele que está buscando, né, essa informação. E eu queria já trazer aí o senhor para a conversa no seguinte: o que o senhor acha do movimento maker atual, né, esse de hoje, e o que a gente já tinha há anos atrás, aí quando a gente falava do pessoal tá aprendendo, né, eletrônica em casa, às vezes na base da revista, às vezes na base da literatura, né, mas hoje a gente tem isso muito mais acessível, muito mais fácil, né? E qual que é a sua visão hoje do menino que está entrando, né, nessa ideia de vou criar alguma coisa, vou fazer alguma coisa? Como é que o senhor acha hoje que estão esses facilitadores para essa juventude aí que está entrando e até para o meio acadêmico também, né? Na realidade, a eletrônica, né, o faça você mesmo, né, o do it yourself, né, ele vem do começo do século passado, né, era a chamada garagem do vovô.
Então você ia nas casas, principalmente dos Estados Unidos, e o avô tinha lá uma garagem em que ele tinha um laboratório, em que ele montava coisas, montava parafernálias de todo tipo. Então a ideia do movimento maker é essa, justamente, vem lá dos anos de 1910, 1920, né? O Hugo Gernsback, que eu vou fazer uma viagem no tempo logo para conversar com ele. Eu tenho uma sessão de arqueologia eletrônica nos meus canais de vídeo, né, em que eu viajo no tempo para ver as coisas do passado. E o Hugo Gernsback já tinha uma revista de Faça Você Mesmo em 1917. Vocês terem uma ideia, né? Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos, mas o Hugo Gernsback era um visionário, um pioneiro, né? Ele já falava em drones naquela época, né? Ele já falava em internet das coisas, né? Tem uma ilustração fantástica de uma das revistas dele, daquela época, em que ele mostra o médico fazendo uma teleconsulta em que ele conecta um wearable no paciente para medir temperatura e para ver outras coisas. Isso em 1920. Então, para vocês terem uma ideia que a coisa vem de longe, né? E eu sempre vivi nesse mundo do do-it-yourself, né? Que passou depois a se chamar o mundo maker, né? Esse termo foi praticamente criado, né? Nos Estados Unidos, né? Como é que é o nome daquele autor famoso que escreveu Cauda Longa, né? Ele que criou esse termo maker, ele é diretor daquela revista, inclusive, chamada Maker, o Chris Anderson, né? E ele que cunhou esse termo maker, que passou a ser utilizado atualmente, né? E ser um maker é uma coisa interessante hoje, porque nós contamos com uma tecnologia muito maior. E os jovens, né, podem aderir a isso, né? Nós já temos os espaços makers, né? Já existem prédios de apartamento, aqui na minha cidade, Guarulhos, por exemplo, já tem prédios com espaços makers, em que os moradores podem, no seu fim de semana, descer e encontrar um laboratório. E lá eles podem colocar em prática suas habilidades em carpintaria, em eletrônica, e até mesmo alguns têm do lado desse espaço maker um lugar para estacionar o carro, onde você pode mexer, por exemplo, no som dele. Você pode fazer as suas próprias coisas, né? E isso é fantástico, né? O mundo maker é uma tendência importante do presente e para o futuro, porque ele vai levar a nossa juventude a aprender a uma coisa que estava se perdendo há muito tempo, que é a capacidade de você utilizar suas mãos para fazer alguma coisa, né? Eu me lembro que, a questão de uns anos atrás, eu entrei numa escola para dar aula de tecnologia para jovens. E a coordenadora estava desesperada, porque ela falava: olha, os professores de química e de física estão notando uma coisa terrível. Os nossos jovens estudantes estão perdendo a coordenação motora fina. Eles não conseguem mais, por exemplo, manusear um alicate, uma pinça, uma tesoura, porque é o tempo todo no celular e não usa as mãos para outras coisas, para você ter habilidade em manusear, por exemplo, um transistor e dobrar as perninhas, né? Enfiar na placa de circuito impresso, soldar, usar uma pinça. A professora de química me falava o seguinte: olha, eu mando eles pingarem 3 gotas de um líquido, de uma substância num tubo de ensaio, usando uma pipeta ou um conta-gotas, eles não conseguem. Então, eu acho que também ser um maker hoje vai significar algo muito importante para gerações futuras, que talvez seja a volta de você ter a sua coordenação motora fina utilizada. Então, é isso que eu vejo. Eu acho que ser um maker é algo que a gente tem que incentivar de uma maneira cada vez maior, a partir dos mais jovens, né? O BNCC, que são as barras curriculares comuns nacionais, né? Eles já indicam que você tem que ensinar tecnologia desde lá dos jovenzinhos do primário, né? Do Fundamental 1, né? Que seria o projeto que em outros países eles chamam de STEAM, né? Science, Technology, Engineering, né? E agora entrou Arts e Mathematics, né? Que é você ensinar tudo isso para as gerações desde pequeno. Eu batalho nisso, eu gosto de ensinar,
eu coloco artigos para ensinar, e meus livros mostram muito. Enquanto que eu tenho aqui o Manual Maker, né? Que nós já estamos com 2 volumes, um que eu escrevi, o outro com o Pedro, né? E o Pedro, justamente, ele fala da IoT nesse volume, que vai ser, justamente, o futuro das coisas, né? Não só a internet das coisas, né? Mas a internet dos bichos, a internet das plantas, tudo vai ser internet, né? É isso aí, o Jorge. O Pedro, inclusive, gravou um episódio aqui com a gente. Tem, por sinal, que chegou hoje aqui, né, a edição impressa do livro dele. Então tá aqui na mão. Né? E que a gente conversou exatamente sobre isso, né? Sobre essa ideia de que o mundo está mudando agora para trazer esses facilitadores também, né? A experimentação, é óbvio que ela é extremamente necessária, então precisa-se, né, ter esse movimento de experimentação, o aprendizado precisa disso dentro da sala de aula, como o senhor bem mesmo pontuou agora há pouco, né? E a importância disso é muito grande, e o que a gente está vendo agora são facilitadores maiores ainda, né? Você pega, por exemplo, o movimento maker, que muita gente enxerga como sendo somente eletrônica, mas é o que também o senhor pontuou, é a questão da marcenaria, a questão do experimentar, do fazer, do criar, né? É o cara construir a casa dele numa impressora 3D, por exemplo, é o cara criar alguma coisa para tomar forma ali, não necessariamente envolvendo eletrônica, mas às vezes a eletrônica é o que brilha os olhos, porque é o que faz às vezes o negócio funcionar, se movimentar, falar, entender, ter movimentos cognitivos, né? Uma série de coisas aí. E um ponto que eu acho bacana, né, da gente trazer para essa conversa, que eu queria pontuar e ouvir, né, a sua experiência, é o seguinte: eu tenho visto nos últimos anos, né, uma diminuição no gap entre o que acontece lá fora e o que acontece no Brasil. E a gente vem vendo isso acontecer. Infelizmente, a gente ainda tem problemas, né, para estar igualitário, porque a gente tem problemas de importação de coisa, a gente tem problemas de burocracia para outras, né? A gente tem problema de regulamentações que são diferentes de outros países, então, às vezes, fica mais complicado o meio de campo, né? Mas hoje eu enxergo com mais facilidade, inclusive, a experimentação das coisas, como o senhor mesmo falou. Debaixo de um prédio eu tenho um movimento maker ali acontecendo, num espaço para aquilo, que antes você ouvia falar em cidades chaves no mundo, né? Então você dizia, nossa, ali tem um local de fabricação, então ali você tinha um Fab Lab. Hoje em dia você não fala mais disso, você traz a ideia do seguinte: olha, eu tenho um maker space, meu, tu vai lá, tu corta a sua porta, tu aprende a aprender fechadura, ao mesmo tempo tem um cara do lado programando ali alguma coisa, o outro tá fazendo uma interface, o outro tá fazendo um gráfico, e você tem tudo isso junto, né? Como é que o senhor acha hoje a diferença entre nós aqui, Brasil, né, pensando na educação, pensando na pessoa que está começando a prototipar, a aprender, né, e lá fora, ou seja, o que está acontecendo lá, né? Eu viajo bastante e vejo, a gente ainda tem grandes gargalos, né? Mas eu já vejo muita coisa acontecendo em tempos bem semelhantes, né? Qual que é a sua visão disso aí, professor? Eu viajo bastante e a gente tem experiência, e um dos meus livros, justamente, é um livro que eu escrevi em 2005, que se chama Robótica, Mecatrônica e Inteligência Artificial. Esse livro foi recomendado pela Secretaria da Educação do Governo dos Estados Unidos para fazer parte do projeto STEAM lá. Isso em 2005, que foi o ano em que o Obama assinou a lei lá. Tanto que muito do que eu fiz nesse livro eram coisas que eu já fazia aqui. Aí, quando eu percebi que a coisa vinha para cá, eu também ampliei a minha atividade nesse campo. E uma coisa interessante que eu percebi é que a gente fala, né? Não, eles estão mais adiantados que a gente. Não é. É o seguinte, eles têm um incentivo e talvez eles tenham um grupo maior de gente trabalhando na alta tecnologia do que nós temos aqui. Mas o nível é o mesmo. E o nível baixo também é o mesmo, né? Tanto que, quando eu soltei o livro lá nos Estados Unidos, eu comecei a receber e-mail de perguntas. Eu fico na dúvida se quem faz perguntas mais bestas são eles ou nós aqui. Porque a gente vê que também, lá naquelas
partes menos preparadas, o despreparo é o mesmo, entende? Então, eles têm também os seus problemas. Então, esse gap está diminuindo realmente, né? Então, a gente vê que com a possibilidade da internet nos dar acesso à informação de uma maneira mais geral, uma maneira generalizada, vamos dizer, você tem a possibilidade de diminuir o gap. Mas também depende muito do ensino que vem lá de baixo, certo? Também temos que preparar. E o ponto mais importante, para diminuir mais ainda esse gap, por exemplo, nós temos programadores, criadores, makers, desenvolvedores fantásticos aqui, né? Desenvolvedores que nada deixam a desejar em relação a um desenvolvedor dos Estados Unidos, da China ou de qualquer país desenvolvido da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra ou a França. Então, temos esse pessoal, né? O que precisa é maior incentivo, e você falou realmente, né? Precisam diminuir as barreiras que facilitem trazer aqueles componentes de desenvolvimento que nós precisamos para criar coisas novas, né? Ainda no meio político existe aquela falsa crença de que criando tarifas elevadas nós protegemos a indústria nacional. Mas isso não existe, porque são coisas que a gente quer trazer que a indústria nacional não existe. Ela não faz, né? Então, essas coisas eu preciso trazer, que é para desenvolver as coisas que possam colocar a nossa indústria no futuro no mesmo patamar. E é isso que a gente precisa transportar para as autoridades lá, mostrar para eles que não é achando que eles vão proteger a indústria, muito pelo contrário, eles vão matar qualquer possibilidade de desenvolvimento, né? Então, temos essa possibilidade, né, de criar coisas fantásticas. Tudo depende de nós darmos não apenas a informação, mas as ferramentas, né? O material prático, né? O maker trabalha não só com a cabeça, trabalha com as mãos, né? Daí a necessidade que a gente vê, né? De você, desde já, pegar os pequenos lá, né? E ensinar a usar as ferramentas, ensinar a soldar, ensinar a mexer com eletrônica, a mexer com uma placa de Arduino, mexer com os shields, fazer o seu robozinho, e depois, quem sabe, aí não estão fazendo as coisas maiores que vão levar até a fabricação e a criação de um produto nacional que possa concorrer lá fora. Mas tudo isso é uma cadeia que não pode ter uma interrupção no meio, que é dada pela dificuldade de obter os componentes, as partes, né? Eu acho que a gente tem que batalhar para isso. Tem que fazer alguém ver isso, mais cedo ou mais tarde vai ser percebido, né? A gente já tem, por exemplo, alguns sinais, né, bons, né? De, por exemplo, tirar os impostos dos produtos relativos à energia solar foi um passozinho, né? Mas precisa ter mais. E começar a tirar os impostos de outros produtos que possam ajudar ao desenvolvimento da nossa tecnologia. É isso aí. Eu vejo a gente tem uma fala, né, aqui que eu trouxe durante muito tempo, conversando com muita gente, e que eu acho que é um negócio muito triste quando a gente fala do Brasil, principalmente quem vai para fora, né? E quem vai para fora expor conteúdo, né? É o caso do senhor, é o meu caso aqui, que vou apresentar em conferências fora, projetos da gente, conteúdo da gente, e a gente chega lá e tem uma gama de gente para assistir, e todo mundo ávido por aquilo, porque o cara termina, ele vem cumprimentar você e diz assim, cara, você é brasileiro, sensacional, a gente tem um cara brasileiro no time, e ele faz isso, faz aquilo outro, é o cara, e aí você diz assim, poxa, que coisa boa, né? E aí a gente chega aqui no Brasil e tem um complexo de vira-lata horroroso, né? Que não vou botar nada pra fora, porque ninguém vai nos ouvir. Então o meu pensamento é muito claro, né? O que eu vejo com muita tristeza é que o Brasil exporta cabeças e não produtos, e não serviços. A gente pega o melhor cara da faculdade e ele se desilude porque ele vai tentar fazer qualquer coisa aqui dentro e ele vai ficar puto. E aí ele chega em qualquer empresa, de qualquer lugar, o cara diz assim, eu te dou subsídio que você precisa. Você precisa de dinheiro? Preciso. Tudo bem. A gente vai contratar uma pessoa para te ajudar. É fácil de contratar essa pessoa, é simples, né? Você tem velocidade nas coisas, então isso dá gosto de você pegar e dizer assim, eu vou dedicar minha vida a fazer isso. E aí, é isso que a gente não vê ainda, né? Infelizmente, mas é como o senhor falou, tem coisas boas, né? Essa questão
da energia, né? Então a fotovoltaica diminuiu o preço das placas, ainda não é para o consumidor final, mas já é pelo menos para as indústrias, para outras coisas, já é coisa bacana. Plano Nacional de IoT discutido, agora a gente está vendo uma série de verbas sendo colocadas no mercado para incentivar o P&D de coisas conectadas, de startups, antes que não se falava, antes você falava de P&D, você falava de empresas gigantes. Agora você olha, os editais dizem assim, permite-se participar em empresa de uma pessoa só, permite-se trazer a ideia e criar a empresa no longo e usar o dinheiro do projeto para criar a empresa. Então a gente começa a ver esse negócio tomando corpo, né? E é sensacional, ou seja, a gente tem excelentes cabeças no Brasil. E é o que o senhor trouxe. Se você não fomenta desde que o menino é pequeno, né, não adianta, você tem que criar isso nele, tem que criar a vontade dele descobrir. Não é chegar e dizer, o Arduino salva tudo. Não, mas o Arduino ensina o menino a aprender lá na camada de base, que ele não faz a menor ideia do que é eletrônica. E aí ele tá aprendendo a criar o robô, o cara que segue a linha, não sei o que lá, e parará. E aí ele chega num momento em que ele diz assim, pô, eu preciso criar um produto. Então eu preciso ir para uma faculdade, eu preciso buscar um engenheiro para me auxiliar, eu preciso de alguém para fazer com que isso seja seguro, eu preciso de alguém para levar esse dado para a nuvem, preciso de alguém de telecom. Ele começa a entender esse universo e cria um puta negócio. A gente tem startups daqui, criadas aqui dentro do Brasil, que estão despontando lá fora, né? E é o que a gente precisa realmente, é trazer, né, esse movimento. Né? Então, quando surgiu a oportunidade, que disse assim, nossa, vamos gravar um podcast, professor Newton Braga, eu disse, cacete, que é alguém que faz esse negócio em todas as camadas, tanto aqui quanto lá fora. Né? E que eu espero que quem ouça, né, aqui essa nossa conversa, que leve isso para frente, que leve essa ideia para frente para fazer o negócio funcionar. Isso não é o nacionalismo somente, isso não é uma ideia de não, isso é melhorar tudo, né? Porque se melhora-se tecnologicamente, melhora-se tudo, não tem outra saída. E aí, eu queria outra questão para o senhor, né? Que é muito interessante, o pessoal quando está entrando agora e ouve-se falar, né? Aqui a gente trabalha só com a internet das coisas, só com conectividade de indústria e tudo mais. E uma das coisas, quando a gente começa a falar, o pessoal diz assim, pô, mas a internet das coisas é uma coisa muito nova. Aí eu digo, o nome internet das coisas é novo, né? De 99. Mas assim, o conceito abrangente de se conectar, de trazer inteligência para a ponta, de se fazer uma série de coisas, é ligeiramente antigo, né? Então eu vou mudar tudo. O que eu tinha aqui não serve mais, né? E aí não é bem assim que a banda toca, né? Qual que é a sua visão sobre isso, professor? Antes eu vou soltar uma curiosidade. Eu estou mostrando aqui, para aqueles que estão só no podcast e não podem ver, lógico, né? É um livro que eu publiquei na China. E é lógico que você não lê nada na China, porque eu também não leio chinês, né? Mas tem o meu nome em português. E na frente do meu nome tem lá uns caracteres em chinês. E eu perguntei para um meu amigo meu chinês, o que quer dizer isso? É meu nome em chinês? Ele falou, não. Aí diz que você é brasileiro. Então você vê que lá fora eles dão valor para nós, certo? Na hora que colocaram o meu nome na capa de um livro, que é indicado no curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade de Pequim, e na frente do meu nome em chinês e em português, tem lá a indicação do que eu sou brasileiro, mostra que o conhecimento não tem fronteira. Certo? O conhecimento não tem fronteira. Então, se você sabe, se você desenvolve alguma coisa em termos de tecnologia, não importa onde você está. E hoje nós estamos no mundo da IoT, na realidade não é só a internet das coisas, porque nós também estamos colocando internet em tudo. Estamos colocando internet no boi, na vaca, né? Que é a internet dos bichos, né? Estamos colocando a internet das pessoas, né? A IoT, Internet of People, né? E também temos outras aplicações fantásticas, né, da internet, que está penetrando praticamente em tudo, inclusive nas plantas, né? Já fizeram o seguinte, já se percebeu, em Nova York tem um estudo muito interessante, que eles perceberam que aquelas árvores lá do Central Park, elas parecem que percebem quando vai chegar a primeira tempestade de inverno e elas se protegem já produzindo a secreção de uma espécie de resina que vai protegê-las no inverno. Como é que elas sabem isso?
Os pesquisadores não sabem exatamente. Elas devem ter algum tipo de reação, sei lá, química ou quântica, se for o caso, né? Que permite que elas prevejam quando vai vir a tempestade. O que eles fizeram? Eles implantaram nas árvores lá do Central Park alguns chips conectados à internet. Então, é uma internet das árvores, né? Uma internet das plantas, que avisa a central de meteorologia quando a planta está prevendo que vai cair uma nevasca. E as plantas não têm errado, certo? Então, você veja, está em toda parte. Nós temos, né? Eu até brinco com o pessoal, no futuro você vai ter um vasinho de plantas lá que você vai dar de presente para sua mulher com um chip, né? E esse vasinho de planta tem esse chip e essa planta, ela tem propriedade de detectar o estado de humor das pessoas, né? Dizem que as plantas, né, fazem isso, né? Uma planta que você rega sempre, ela passa a te conhecer, né? Ela fica alegre quando você está perto, né? Isso já foi comprovado por reações elétricas dela, né? De repente, você põe um chipzinho no vasinho, aí você dá a plantinha lá para sua esposa, ela coloca contente na janela da cozinha, como é comum, certo? Aí um dia você está saindo do serviço e em casa, né? E você recebe uma mensagem pelo seu WhatsApp enviada pela tua planta. E a mensagem diz simplesmente o seguinte: vai devagar hoje que a sua mulher está de mau humor. Certo? Então ele avisa você, né? Então é isso aí. Então eu vejo, né, que no futuro vai ser isso, né? A internet vai estar não apenas quando a gente fala coisas, não é apenas nas coisas inanimadas, certo? Não vai ser só no forno de micro-ondas, não vai ser só na geladeira que vai avisar o supermercado quando ela está vazia, vai ser também em tudo que possa ter um motivo para você enfiar lá uma internet, né? Vocês sabem que foi detectado agora, num dos últimos terremotos no México, que as placas tectônicas, elas são geradores piezoelétricos. Então, elas geram pequenas tensões que aumentam de valor ou oscilam nas vésperas de um terremoto, quando essas placas sofrem uma tensão maior. Então, já é possível você pôr um chip numa camada tectônica, cava alguns metros, você encontra lá uma falha, você põe um chip e ele pode, através da internet, te avisar uma estação sismológica que vai haver um terremoto. Então, você vê lugares inimagináveis para você pôr a internet das coisas, né? Sim. E agora eu fico imaginando, vocês visitem meu site lá, né? www.newtoncebraga.com.br, que a gente tem uma infinidade de artigos e ideias práticas. E tem os livros, é lógico, né? Além dos cursos e aí no meu canal de vídeo, né? Mas vocês podem ver que existe um campo fabuloso de produtos da IoT que podem ser criados a partir de agora. Nós estamos ainda arranhando as possibilidades, né? Sim. Tem muita coisa aí para os makers, inclusive aqueles que forem imaginosos, né, poderem criar as suas aplicações, né? Nas minhas palestras, eu até mostro um vídeo, né, do pessoalzinho que criou um robô que come lesma. Então, ele faz a limpeza do jardim comendo lesmas. Coisas interessantes. É isso aí, Jorge. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que a ideia, né, era exatamente essa, trazer um pouquinho da sua opinião acerca disso, né? Para a gente fechar, professor, hoje, quando você vai criar alguma coisa, né? E a gente tem tido bastante essa discussão aqui também, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Quando a gente vai criar qualquer coisa, né? Seja o maker que está naquele laboratório de garagem ali, criando, experimentando e que tem a ideia, né, de um produto, seja o profissional que está dentro de uma empresa, né, e que está tentando criar alguma coisa e às vezes está naquele universo resumido de visão, né, naquele campo resumido ali de visão do universo dele, né, onde ele acha que aquilo ali vai funcionar perfeitamente bem, né, que não há necessidade de uma experimentação muito profunda e tudo mais. E a gente tem visto no mercado, em algumas empresas, né, movimentos como esse, que são muito bacanas na sua essência, mas que acabam gerando um problema financeiro muito grande.
Porque às vezes ele vai no modelo da experimentação. O Arduino, por exemplo, é um exemplo, né, muito bom para se trazer sobre isso, que é, com o Arduino hoje eu consigo fazer, acho que qualquer coisa, né? Você consegue criar, experimentar, validar a ideia, fazer um monte de coisa. Quando você pensa em produto, né, eu acho que aí esse negócio já cai um pouco por terra na sua essência e cabe algo mais próximo desse universo aí todo, de não só da experimentação, mas também de teoria, né, de alguém com mais experiência nesse campo, né? E não falo de uma pessoa só. Hoje, quando se fala, como você mesmo citou agora há pouco, né, a questão de colocar um sensor em qualquer lugar, né, os custos disso estão caindo absurdamente. Então, assim, a gente fala hoje de coisas na casa de dólares, com conectividade, com sensores, com uma série de coisas, ou seja, você consegue fazer isso funcionar muito bem, né? Mas o quanto o senhor acha que o pessoal que está na experimentação, no começo ali, né, digamos, no começo de carreira, de criar um produto, deve estar preocupado com qual que é a sua visão dessa preocupação que o maker deve ter em colocar esse produto no mercado? Inclusive de riscos, né? Riscos não só riscos de problemas financeiros, né? Mas riscos para outras pessoas, quando a gente fala principalmente de materiais que usam radiofrequência, por exemplo, né? E que hoje estão acessíveis na internet com um clique de mouse, e você compra, né, um cara que tem praticamente uma radioterapia ali dentro de casa, né? Que você, se conseguir chegar realmente na modificação daquele chip, você consegue lesar aí alguém que está do lado. Qual que é a sua visão disso, desse ponto? Olha, você falou uma coisa importante, né? Que você criar alguma coisa não é só sentar na bancada e montar a coisa e ver funcionar. Existe um processo muito longo. Nós mesmos estamos preparando um trabalho que vai desde como você obter a ideia até você colocar no mercado. Todos os passos que você tem que dar e as preocupações que você deve tomar em cada um. Estamos fazendo um trabalho, inclusive, conjunto. O próprio Pedro Bertoletti está também escrevendo alguma coisa para isso, né? E é o seguinte, hoje, quando você pensa em desenvolver um produto, você não pode conhecer só tecnologia. Você tem que conhecer a tecnologia e algumas outras disciplinas, e mais do que isso, se aquelas disciplinas você não dominar, você tem que ter uma consultoria, você tem que ter amigos que você possa consultar ou gente que você possa consultar. Assim é como eu falo, você deve desde o começo estudar até filosofia. Certo? Deve estudar filosofia, você deve pensar nos procedimentos, por exemplo. Às vezes o pessoal não gosta muito que se fala naqueles livros de autoajuda, em que você tem algumas regrinhas práticas de procedimentos, de relacionamentos, de cuidados que você precisa ter, porque senão você queima uma boa ideia lá nas primeiras etapas. Né? Então não é simples, né? Primeiro você tem que saber como que você vai ter uma ideia, como você saber se essa ideia é viável. Nós temos um problema hoje. A internet colocou para a gente à disposição na nossa frente toda a informação do mundo. Você tem lá o Google. Mas no momento em que você digita algum termo que você está querendo saber alguma coisa, você vai ter às vezes lá 2 milhões de respostas. Como que você vai saber qual é a resposta que se encaixa naquilo que você precisa? A filtragem. Esse é um problema que se tem hoje. Você vai desenvolver um produto, vai desenvolver alguma ideia e precisa ter informações. Na hora que você entra para tirar essas informações, por exemplo, no Google, você fica maluco. Então, uma das coisas importantes, né, que eu vejo, é que naquelas etapas iniciais do desenvolvimento da sua ideia, em que você precisa saber se ela é viável ou não, você tem que saber filtrar as informações, certo? A gente chama isso de heurística, né? A ciência do pensamento criador. É um procedimento lógico que você vai utilizar para que, diante de uma quantidade determinada, às vezes muito grande de informações, você saiba retirar daquele grupo apenas aquelas que você sabe que são relevantes para a criação do seu projeto. E é a partir daí que você passa para as etapas seguintes. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, indeciso, um fala uma coisa, outro fala outra, se você não souber filtrar tudo isso. O maker de sucesso
ele tem que desenvolver todas as etapas de procedimentos da ideia até o produto na prateleira da loja. Então, isso aí envolve uma série de procedimentos. Às vezes a gente diz o seguinte, o Napoleon Hill, que é um escritor bem antigo de autoajuda, eu não gosto muito assim dos livros de autoajuda, porque a maioria só ajuda o autor, né? Certo? Que vai ganhar dinheiro com a venda, né? Mas tem alguns que têm ideias lógicas, né? E ele fala numa coisa que é real. No mundo maker, existem dois tipos de pessoas, que é o que ele chama de o homem de ação e o fiel da balança. O fiel da balança é aquele ponteirinho naquela balança que representa a justiça, que ele indica o ponto de equilíbrio, né? O homem de ação é aquele maker que começa a correr para tudo quanto é lado, começa a fazer um monte de coisa e não termina nada, ele não sabe para que lado corre, passa o tempo, quando ele consegue fazer alguma coisa, alguém já desenvolveu antes. Ele tem que trabalhar, se ele é desse tipo, com alguém, ele tem que arranjar uma parceria com o fiel da balança. É alguém que vai coordenar as ações dele. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que reúna os dois. Se a gente pega esses nerds, esses makers de hoje, a gente vê que eles estão no primeiro grupo. Eles têm muita ideia, muita ação, mas não terminam nada. Certo? Enquanto que é raro você encontrar. E às vezes quando você encontra um que é o fiel da balança, ele não tem a ação suficiente para poder fazer uma coisa, para colocar a mão na massa. Então, as duplas de sucesso dos grandes negócios, elas reúnem os dois tipos de mentalidade. Você pega esses grandes caras, né? Um Bill Gates, que ele tinha um sócio que era ele era o de ação e tinha o fiel da balança, né? O Steve Jobs, né? Que tinha até um brasileiro trabalhando com ele. Então tinha todos eles que obtiveram grande sucesso. Eles não trabalharam sozinhos, não. Então uma coisa que eu recomendo para você que é maker: não se isole. Compartilhe as suas ideias, porque você vai ter ideias, vai ter sugestões, você vai ter um direcionamento. E se você tiver a sorte de encontrar um parceiro, alguém que trabalhe com você, que complemente aquilo que falta em você, as suas chances de sucesso serão muito maiores. Né? Então é isso, né? Então, para aqueles que querem ser makers, existe aí uma lógica, uma tecnologia. Você tem que aprender muita coisa. Não é só tecnologia, tem que aprender filosofia, tem que aprender algo sobre relacionamento, psicologia, aprender sobre negócios, como tirar uma patente, como você criar uma pequena indústria. Tudo isso aí é importante. Tá? Eu vejo isso. Com certeza. E complementando só, né, a ideia que o senhor pontuou, não se isole, até por isso existem os Fab Labs, existem os Makerspaces, existem os Coworkings, né? Que são coisas que às vezes você consegue virar, olhar e dizer, fulano, e aí, o que você acha disso aqui? Cara, isso aí é a última vez que eu vi, não sei, hein? Você já olhou o site de não sei quem, né? Então é se comunicar, eu acho que está em sintonia com pessoas que falam a mesma coisa, mas ao mesmo tempo com um senso crítico muito grande, né? Porque existe um perigo, né, nisso tudo, que é o seguinte, pessoas que só concordam, né? Então, é o caso do fiel da balança aí, né? Ou seja, é o cara que vai olhar e vai dizer assim, não, cara, isso é loucura, vai só gastar dinheiro, né? E trazendo aí uma boa literatura, o senhor citou o Napoleon Hill, né? Ele tem um livro que é Mais Esperto que o Diabo, que é um livro interessante aí, num pensamento aí, às vezes, né, de negociações, de conversar com pessoas, porque é um mundo, né, muito cruel, principalmente quando você tem a ideia e precisa do dinheiro. Então você tem um mundo que às vezes vai canibalizá-lo antes de você sobreviver, né? Então cabe aí essa esperteza e o principal, né, novamente complementando aí o senhor, né, que é a ideia da multidisciplinaridade em projetos desse tipo. Como o senhor bem falou, é legal porque hoje a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma série de coisas, a gente está falando de ter um designer que às vezes não entende nada de tecnologia, mas é o cara que faz o negócio ficar bonito para ele ir para a prateleira para ficar bom.
Tem o cara que é bom de segurança, mas ele não executa a segurança, mas ele desenha bem os planos de ação. Então, tem o cara de logística que vai colocar o produto na rua. Ou seja, olha o tanto de coisa que você vai ter para colocar um produto na rua. Sem falar de certificação Anatel, sem falar de várias outras. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a conversa foi excelente. Quem com certeza está acompanhando aqui certamente vai gostar bastante, né? Tem uma gama de materiais aí do senhor, recomendo todo mundo que dê uma olhada. Não precisa se preocupar em tentar decorar os links e tudo mais, vou colocar todos na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, se você está ouvindo pelo JorgeCast. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço a presença e convido-os também a vir participar da minha live, que eu dou todas as sextas-feiras, às 4 da tarde, né? E o nosso canal de vídeo, em que você vai encontrar muitas gravações sobre temas interessantes, como esse que eu falei hoje. Muito obrigado, Jorge, e eu estou pronto para, quando você precisar, novamente, dar continuidade ao assunto, Certamente. porque realmente é um assunto muito longo. Até mais.